O torcedor do Grêmio talvez ainda não tenha percebido isso, mas existe um detalhe que muda completamente o time dentro de campo, e ele tem nome Arthur. E não é exagero dizer que sem ele, o Grêmio vira praticamente outro time, só que muito pior. Porque quando o Arthur não joga, algo estranho acontece. O time perde ritmo, perde controle, parece perdido. E aí vem a pergunta que ninguém responde direito. Por que um único jogador faz tanta diferença assim? E é exatamente isso que a gente vai entender agora. Porque não é só sobre talento, tem algo mais profundo acontecendo no meio desse time. Quando o Arthur está em campo, o jogo do Grêmio flui. A bola gira com mais naturalidade, o time consegue sair jogando com qualidade e, principalmente, existe controle. E futebol hoje é isso. Quem controla o jogo, domina o adversário. Só que quando ele não joga, o cenário muda rápido. O time começa a errar passes simples, a ligação entre defesa e ataque desaparece, e o que antes parecia organizado vira um jogo travado, previsível. E aí muita gente pensa, é só uma fase ruim, mas não é. Existe uma diferença clara no comportamento do time com e sem o Arthur, e isso mostra algo que pode ser perigoso a longo prazo. Porque o Arthur não é só mais um jogador, ele é o cara que dita o ritmo do jogo. Ele não aparece tanto com gol ou assistência, mas é ele quem faz a bola chegar com qualidade lá na frente. É ele quem organiza o meio-campo, quem dá opção, quem pensa o jogo antes da jogada acontecer. E quando esse tipo de jogador sai, o time sente. Mas aqui entra um ponto ainda mais importante e talvez até preocupante. O Grêmio pode estar ficando dependente demais dele. E dependência no futebol quase sempre cobra um preço. Porque pensa comigo, se o time só funciona bem com um jogador específico, o que acontece quando ele não joga? Lesão, suspensão, desgaste, tudo isso faz parte da temporada. E foi exatamente isso que a gente viu quando o Arthur ficou fora. O Grêmio perdeu intensidade, perdeu organização e principalmente perdeu identidade. O time que antes parecia seguro passou a dar espaços. O meio-campo ficou mais lento e os adversários começaram a explorar isso. E aí entra uma análise mais estratégica. Não é só que o Arthur é bom, é que o sistema do Grêmio depende muito das características dele. Ele é o jogador que conecta todos os setores. Defesa, meio e ataque passam por ele. Ele funciona como um cérebro dentro de campo. Sem esse cérebro, o time até tenta jogar, mas parece que falta direção. E isso explica por que a diferença é tão grande. Mas ao mesmo tempo, isso levanta uma questão importante. O problema é a ausência do Arthur ou a falta de alternativas no elenco? Porque times fortes de verdade não dependem de um único jogador para funcionar. Eles têm variações, têm outras formas de jogar, conseguem se adaptar. E o Grêmio, nesse momento, mostra dificuldade nisso. Quando o Arthur não joga, o time não consegue reproduzir o mesmo estilo, e isso deixa o time previsível, vulnerável. E talvez esse seja o maior alerta de todos. Porque não é só sobre um jogador fazer falta, é sobre o time não conseguir reagir quando ele não está. E em uma temporada longa, isso pode custar caro. Agora, com o Arthur recuperado, o cenário muda de novo. O time tende a voltar ao seu melhor nível, mas a dúvida continua no ar. Até quando o Grêmio vai depender tanto dele? E se ele ficar fora de novo? Será que o time aprendeu algo com isso ou vai repetir os mesmos erros? Porque uma coisa é certa, o Arthur é fundamental. Mas um time que quer brigar lá em cima não pode depender só de um jogador para funcionar. E agora, quero saber a tua opinião. O problema do Grêmio é realmente a ausência do Arthur, ou o time que não consegue jogar sem ele? Comenta aqui, porque esse debate diz muito sobre o futuro do Grêmio nessa temporada.